Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à nossa live semanal de emagrecimento funcional. E o tema de hoje é como otimizar o seu cérebro para emagrecer mais rápido. Eu sou Sebastião Léo, médico especialista com foco em emagrecimento funcional e ex-gordo. E ajudo pessoas a emagrecer quantos quilos quiserem 3 vezes mais rápido, sem remédio, sem dieta e sem academia, obrigatoriamente. Então, já curta essa live, que hoje tem muita coisa interessante para a gente conversar e entender por que eu uso esse termo ex-gordo, baseado em evidências científicas, tá? Então, bora lá. Nós temos um estudo científico de 2023 que mostrou algumas alterações a nível cerebral nas pessoas que estão com excesso de peso e nas que já estiveram com excesso de peso. Dá uma olhada só nesse estudo científico. Esse foi um estudo científico publicado na revista científica Nature Metabolism em 2023, que trouxe as seguintes informações. Eles mostraram que infusões intragástricas de glicose e lipídios induzem atividade neuronal cerebral, ou seja, eles infundiram direto no estômago açúcar, entre aspas, glicose, e lipídios, que são gorduras, direto no estômago. E viu que isso levou à atividade cerebral. Já vou explicar como que isso foi feito. Em participantes magros, isso sim aconteceu. Mas dá uma olhada no seguinte. Em contraste, em participantes com obesidade, as respostas cerebrais elas estavam severamente prejudicadas aos nutrientes pós-ingesta, ou seja, após comer. E aí, esse estudo científico continua que é importante ressaltar que as respostas neuronais, ou seja, cerebrais, prejudicadas, não são restauradas após a perda de peso. Olha só. E as respostas neuronais prejudicadas a sinais nutricionais podem contribuir para comer demais e, consequentemente, desenvolver sobrepeso até obesidade. E a resistência contínua a nutrientes pós-ingesta, ou seja, a continuar comendo sem parar, após a perda de peso significativa, pode explicar a alta taxa de recuperação de peso após a perda de peso. O que isso quer dizer? O que esse estudo científico mostrou é que as pessoas que já engordaram, igual eu, que já fui gordo, na verdade eu cheguei a ser pré-obeso, precisei emagrecer 14 quilos para chegar no meu peso saudável, que é um IMC, o índice de massa corporal, abaixo de 24,9 e uma circunferência abdominal abaixo de 95 centímetros em homens. Se você quer saber mais sobre isso, se você está com excesso de peso, por acúmulo de gordura, inclusive acúmulo de gordura na barriga, que é a mais perigosa, nós temos vídeo completo no nosso canal @emagrecer mais rápido oficial. Procure no nosso canal o vídeo Como Perder Barriga do Jeito Certo, que lá vai ser tudo explicado para você, tá bom? Como que calcula o IMC, como é que mede a circunferência abdominal, sua, da sua família, tudo certo. Então, as pessoas que já engordaram, elas têm alteração a nível cerebral, a ponto de que é desregulado o sistema de controle de apetite. Foi o que esse estudo científico, agora de 2023, mostrou para nós. Só que, dá uma olhada que isso aqui agora é importante. Olha só. Sempre que a gente fala de estudos científicos, para a gente aplicar no nosso dia a dia, nesse caso nosso aqui, para emagrecer, a gente vai usar o padrão ouro no mundo, que é a pirâmide de evidências científicas. E a gente sempre vai pegar o que tem do topo da pirâmide, porque é o mais alto nível de confiança e de validade, o que está no topo da pirâmide, para baixo. Dá uma olhada que no topo da pirâmide nós temos RS, revisões sistemáticas, e depois ensaios clínicos randomizados e outros estudos. Mas uma coisa eu te chamo a atenção. Opinião de especialista é o nível de evidência científica menos confiável e menos válido desde 1995. Olha só, se essa opinião de especialista não for embasada em estudos científicos de mais validade do que ela. Então, a opinião de especialista só vale de maneira isolada, sem estudo científico nenhum, em casos muito específicos, como no caso de uma pandemia. Mas, via de regra, todos os temas da saúde, em maior ou menor grau, têm estudos científicos, tá? E a gente vai falar de um desse aqui, ó, ensaio clínico randomizado. Inclusive, sempre que possível, a gente vai pegar as revisões sistemáticas com meta-análise
e usá-las como uma lupa para turbinar a qualidade da análise dos outros estudos científicos. Mas você pode estar se perguntando, Sebastião, por que você está me falando isso? De estudos científicos, de pirâmide de evidências científicas. Porque se eu te mostro aqui os melhores estudos científicos a nível mundial, isso significa que eles são os que mais vão funcionar para você aplicar na sua vida e da sua família, para te ajudar a emagrecer mais rápido. E repara o seguinte, aqui nas redes sociais principalmente, grande parte dos profissionais, para não dizer a maioria, eu não sei porquê, eles não mostram as referências científicas que embasam a opinião que eles estão dando. Isso é muito problemático. Por quê? Eles respondem tecnicamente e judicialmente, falo isso como médico perito da Corregedoria do Tribunal de Justiça, tá? Que faz perícias judiciais em saúde, e as pessoas que estão escutando esses profissionais sem mostrar de onde que eles estão tirando, elas podem entender fora de contexto as coisas e se prejudicarem. Então, toda vez que você vir algum profissional de saúde afirmando algo, pede para ele no direct, fala, olha, me manda referência científica disso aí que você se embasou para dar essa opinião, porque a opinião de especialista é o menor nível de evidência científica, menos confiável e menos válido desde 1995, se for de maneira isolada. E eu falo isso como médico especialista. Conseguiu entender? O que vale aqui não é minha opinião, são os estudos científicos de mais alto nível no padrão primeiro mundo, tá? Então, continuando, olha só, esse estudo científico que a gente está avaliando, que é qual tipo de estudo científico? Olha só para você ver. Ele é um estudo randomizado em humanos, ou seja, abaixo de revisão sistemática é o mais alto nível de evidência científica. Por que eu não peguei uma revisão sistemática? Porque não tem estudos suficientes ainda. Isso aqui é muito novo. Alteração cerebral em pessoas que engordaram, pelo fato de terem engordado, tá bom? Olha como é que esse estudo científico descobriu que pessoas que engordam têm alteração cerebral no sistema de apetite do cérebro. Eles pegaram 28 participantes magros, ou seja, que têm o índice de massa corporal menor que 25, e 30 participantes com obesidade, ou seja, que têm o índice de massa corporal acima de 30. E aí, o que eles fizeram com esses participantes? Eles, através de sonda nasogástrica, passaram uma sonda do nariz até o estômago das pessoas e injetaram glicose, gordura e água. Tudo tendo 500 calorias, a glicose e a gordura, os lipídios, e tudo tendo 250 ml de volume, ou seja, tudo no mesmo volume da água. Por que isso? Para evitar fatores de confusão. A pessoa que estava recebendo passou uma sonda no nariz até o estômago e ela recebeu uma infusão de açúcar com água, de gordura com água, por exemplo, e de água só. E aí, ela não sentia gosto. Todos os frascos padronizados, ela não sabia o que ela ia receber. Então, a parte de estímulo cerebral pela comida, através da visão, através do olfato, de sentir cheiro, através do paladar, de sentir gosto, tudo isso foi isolado. Só queria saber o seguinte, o que cai no estômago ativa o cérebro? Onde que ativa? Que tanto que ativa? E descobriu que nas pessoas que já engordaram, esse centro de saciedade, ou seja, de redução de apetite, ele é desregulado. Tanto em pessoas que estão acima do peso, quanto em pessoas que já emagreceram, que são ex-gordos, como no meu caso, tá? Então, dá uma olhada o seguinte. O que eles fizeram? Eles fizeram, depois que injetaram glicose, gordura e água no estômago das pessoas através da sonda, fizeram ressonância magnética funcional, esse fMRI, ressonância magnética funcional, Functional Magnetic Resonance Incidence, por exemplo. E aí, foram ver o fluxo de sangue nas áreas do cérebro em resposta a açúcar, a gordura, a água. E dá uma olhada, o que eles descobriram? E aqui já começa a ficar interessante para a gente aplicar no nosso dia a dia. Primeiro, fizeram a ressonância magnética do cérebro depois de ter injetado água. Aí depois injetaram o quê? Glicose. E observou o seguinte, 10 a 15 minutos após a ingestão, a infusão dentro do estômago intragástrica de glicose, o que observou-se?
uma diminuição desse sinal bold. O que é esse sinal bold? É a quantidade de sangue captada pela ressonância magnética, tá? E aí, observou-se que em outras áreas, outras regiões do cérebro, havia uma resposta até mais prolongada. Ou seja, o que isso aqui quer dizer? Quando o estômago recebe glicose e botou a pessoa dentro do aparelho de ressonância magnética e ficou fazendo ressonância magnética, com cerca de 10 a 15 minutos começou a glicose a interagir, a gerar respostas no centro de apetite do cérebro. E o que a glicose fez? Diminuiu a atividade do centro de apetite do cérebro. É como se o cérebro estivesse de fato entendendo: olha, chegou glicose, chegou açúcar no estômago. Eu não preciso ficar com a área de apetite tão ligada. Eu posso desligando ela, porque a pessoa está comendo. Isso em pessoas magras. Agora dá uma olhada. E aí, quando fez a infusão, quando injetou gordura, lipídios no estômago da pessoa através da sonda, observou essa diminuição do sinal bold, ou seja, diminuição do fluxo de sangue oxigenado no cérebro da pessoa, com um tempo maior do que com a glicose, com o açúcar. Com a glicose foi 10 a 15 minutos, com os lipídios, com gordura, 20 a 22 minutos. Em algumas áreas do cérebro, em outras regiões, essa resposta foi até mais prolongada. Ou seja, isso aqui agora é interessante. Para a gente ter resposta cerebral ao que a gente está comendo, isso considerando pessoas magras, não são pessoas que estão acima do peso, demora, em média, 30 minutos. Ou seja, por volta de 15 minutos para o açúcar que a pessoa comeu começar a desligar o centro de apetite do cérebro, e a gordura demora mais ainda, demora mais de 20 minutos para ela começar a desligar o centro de apetite do cérebro. E aí, isso aqui é importante, eu ter te mostrado que esse açúcar e essa gordura foi misturado com água, não foi nem da comida. Por quê? Porque quando é misturado o açúcar e a gordura em líquido, é muito mais rápido de absorver e de fazer efeito no cérebro. Quando é via alimento mesmo, por exemplo, quando eu estou de plantão no departamento de emergência ou na UTI, para liberar uma pessoa para fazer uma cirurgia, uma endoscopia, a gente tem que deixar ela 8 horas de jejum se ela tiver comido carne ou fritura antes. Olha que interessante. E se ela tiver comido qualquer outra coisa, inclusive ter tomado leite, são 6 horas de jejum. Aqui, esse açúcar com água, essa gordura com água fez efeito em 15 minutos para o açúcar com água, 22 minutos para a gordura com água no cérebro, porque estava misturado com água. Mas o leite em si, a gente sabe cientificamente que o tempo de digestão e absorção dele é de 6 horas no mínimo, que inclusive é o tempo mínimo de jejum para leite e outros alimentos, que não sejam carne e fritura, para liberar a pessoa para fazer uma endoscopia, para fazer, por exemplo, uma cirurgia. Tá certo? Então, demora no mínimo 30 minutos para o que a gente come, se for líquido, no caso, para o que a gente bebe, tendo açúcar e gordura, o que a gente bebe demora no mínimo 30 minutos para fazer efeito no nosso cérebro. Então, o cérebro engana antes de 30 minutos, achando que ainda está com apetite, mas não está. É porque não deu tempo do açúcar e da gordura ser absorvido no intestino, ir para o sangue e chegar no cérebro para reduzir a atividade dos centros de apetite. Conseguiu entender? Primeira dica prática, então. Esperar no mínimo meia hora entre um prato de comida e outro, para você deixar que o que você comeu seja minimamente digerido no estômago, absorvido no intestino, tenha ido para a corrente sanguínea e esteja começando a chegar no cérebro. Então, comer 2 pratadas logo depois, o seu cérebro nem captou o que você comeu na primeira pratada. E a gente que é ex-gordo, ou você, minha amiga, meu amigo, que ainda está com excesso de peso, que ainda está, por exemplo, ou gorda, ou gordo, eu falo com muito respeito, é para te ajudar mesmo, ou até obesa,
obeso, não coma 2 pratos de comida em seguida. No mínimo, 30 minutos de intervalo para que o que você comeu seja minimamente digerido no estômago, absorvido no intestino, caia no seu sangue, vá para o cérebro e comece a desligar o centro de apetite. Pegou a visão? Então, 2 pratadas seguidas para gente que quer emagrecer e não quer engordar de novo, não vale a pena, tá? É pouco inteligente. Aí, dá uma olhada no seguinte. Olha só aonde que deu problema nas pessoas que têm excesso de peso. Em 3 regiões cerebrais. Nesse núcleo accumbens, nesse outra região que não é um xingamento, mas chama putamen, e nessa outra região que chama núcleo caudado. Isso aqui é mostrando quando foi injetado no estômago da pessoa, né, infundido, a glicose, a gordura, a água. Por exemplo, a glicose aqui, a gordura aqui, nas pessoas que são magras e nas que estavam gordas e nas que estavam gordas, mas emagreceram. Isso aqui é técnico, quero te mostrar outra coisa. Vou te falar de 3 regiões do cérebro que estão com problema em pessoas com excesso de peso. São essas 3 aqui, ó. O núcleo caudado, que ele é grandão, ele parece essa letra C invertida aqui, ó. Tudo que tiver roxinho faz parte do núcleo caudado, tá? É a primeira parte do cérebro que está com problema em pessoas com excesso de peso. A segunda parte do cérebro que está com problema é esse núcleo accumbens aqui. E a terceira parte do cérebro é esse putamen, que não é um xingamento, mas parece. O núcleo caudado, o núcleo accumbens e o putamen, esse estudo científico mostrou que eles estão alterados, eles estão desregulados em pessoas que estão com excesso de peso ou que já tiveram excesso de peso. Do ponto de vista de neuroanatomia e neurociência, quando a gente junta o núcleo caudado com o putamen, isso é chamado de estriado. A gente vai ver muito essa região com problema, que é o núcleo caudado e o putamen junto, ou seja, essa parte e essa parte juntas. Dá uma olhada nisso aqui. Segundo esse mesmo estudo científico, publicado na revista científica Nature Metabolism, em 2023, mostrou o seguinte, que no geral, os dados desse estudo científico mostraram o seguinte, uma resposta metabólica cerebral evidente dentro dos primeiros 30 minutos após a infusão intragástrica. Aquilo que a gente falou. Tem que esperar no mínimo, do mínimo, 30 minutos entre um prato de refeição e outro. Ou entre uma bebida e outra, tá? Bebida que a gente fala, por exemplo, um shake de proteína que for tomar. Antes disso, o cérebro nem recebeu as informações de que pode desligar o centro de apetite, tá bom? E aí, dá uma olhada nos locais que tiveram problema. O estriado, que foi aquela região que a gente viu do núcleo caudado com o putamen, ele tem um papel essencial para regular o comportamento alimentar. E ele atua como um sensor de calorias. Calorias é uma das coisas que fazem a gente emagrecer. A gente engordar e emagrecer, tá? Então, essa região, o estriado, ele age como um sensor de caloria pós-ingestivo, ou seja, pós a gente comer, tá? E aí, o que acontece? Ele coordena a resposta de comportamento alimentar apropriada, ou seja, fazendo a pessoa parar de comer quando ela já está saciada fisicamente, tá? Mas, olha só, a administração intragástrica de glicose e gordura, lipídios, né? Nos participantes magros, o que ela fez? Realmente forte redução no sinal BOLD nessa região do putamen, que faz parte do estriado. O que é isso? Desligando o centro de apetite. Ok. Só que essa resposta cerebral de desligar o centro de apetite foi severamente prejudicada nos participantes com obesidade. Olha que interessante, tá? E não houve alteração no sinal BOLD em nenhuma das sub-regiões estriatais, ou seja, daquela região do cérebro estriado. O que é isso? Quer dizer que a pessoa que estava com excesso de peso, ela recebia a glicose, o açúcar e a gordura e os centros de apetite dela não desligavam. O de pessoas magras desligavam. A gente conseguia ver isso pelos exames de ressonância magnética funcional, onde o cérebro está funcionando e a gente está vendo em tempo real o que está acontecendo. Mas, na pessoa com excesso de peso, o centro de apetite ficava ligadão, como se ela não tivesse comido nada. Olha que interessante. E aí,
mostrou um outro problema. Além daquela região do estriado estar com problema, ela não desligar quando a pessoa que tem excesso de peso come, a gente tem um outro problema na pessoa que está com excesso de peso, que é a dopamina, um dos principais neurotransmissores que tem a ver com motivação e recompensa, tá? Que é envolvido nos aspectos motivadores e recompensadores, inclusive da ingestão de alimento. O que aconteceu? Quando fez a infusão dentro do estômago da pessoa magra com a glicose, teve a liberação de dopamina naquela região do cérebro, o estriado. Mas também teve isso nos outros grupos. Quais grupos? Das pessoas que estavam gordas, com obesidade, tá? Então, quando infundiu glicose, liberou dopamina em quem é magro e quem estava com obesidade. Mas quando infundiu, teve infusão intragástrica de lipídio, de gordura, a liberação de dopamina ocorreu apenas nos participantes magros, ó. E nos participantes com obesidade, essa resposta dopaminérgica, a liberação de dopamina foi prejudicada. Não aconteceu. Isso aqui é problema. Presta atenção. Minha amiga, meu amigo, isso já aconteceu comigo pra caramba. Até hoje acontece, mas já aconteceu muito quando eu era gordo, de fato, tá? Pré-obeso. Que é o seguinte. Já viu uma pessoa que tá com excesso de peso, às vezes é o seu caso, tá? Ou de alguém da sua família, que a pessoa tá comendo um monte de comida. E você fala assim, não tem lógica essa pessoa tá comendo desse tanto. Eu já enchi com metade do que ela comeu e ela continua comendo. Um dos motivos principais é por conta desse circuito de dopamina alterado. Olha o que acontece. Dopamina é um neurotransmissor. Ele faz a comunicação entre os tijolinhos funcionais, que são as células do cérebro. Dopamina ela é relacionada com os centros de motivação e recompensa. O que mostrou esse estudo científico? Que quando a gente come açúcar, massas, carboidratos, libera dopamina, que gera uma sensação de recompensa. Sabe quando a gente come e fala assim, nossa, isso aqui tá bom? E essa sensação de recompensa, ela regula para que a gente pare de comer. Já estamos recompensados. Mas na pessoa que tem excesso de peso, o que acontece? A liberação de dopamina com açúcar, massas, glicose, carboidratos, acontece. Mas precisa de ter liberação de dopamina também por gorduras. Nas pessoas magras, acontece a liberação de dopamina, desse neurotransmissor de recompensa, quando a pessoa come carboidratos, massas, açúcares, e quando ela come gordura. Na pessoa que tem excesso de peso, não. Ela só tem a liberação de dopamina, desse neurotransmissor de recompensa, só quando ela come açúcar, massas. Isso é um problema, porque todo ser humano precisa de um mínimo basal de dopamina. Então, a pessoa que só libera dopamina com açúcar, com massa, ela vai comer muito mais massa. Por quê? Porque o circuito de liberação de dopamina com gordura dela está desregulado, não libera. Então, a pessoa que está com excesso de peso, ela come muito mais massa, muito mais açúcar, para liberar a dopamina, para ter a sensação de recompensa, e ela, sem ver, acaba comendo muito mais gordura, porque o sistema de detecção de gordura que libera a dopamina, que geraria a recompensa, para ela parar de comer aquilo, parar de comer a gordura, não existe funcionando. Conseguiu entender? O que isso gera de consequência? A pessoa que está com excesso de peso, isso acontecia muito comigo, e de vez em quando acontece até hoje, se eu não tomar cuidado, ela come muito mais massa do que uma pessoa magra para liberar a dopamina e sentir a recompensa que a dopamina causa, e acaba comendo muito mais gordura, porque o cérebro dela nem identifica que ela está comendo gordura. Tem alteração no sistema cerebral de liberação de dopamina por gordura. Entendeu? E o cérebro, ele quer recompensa. O cérebro trabalha com recompensa. O cérebro é tão interessante que ele nem consegue identificar, pessoal, recompensa que veio de coisa boa ou coisa ruim. O cérebro não consegue identificar, por exemplo, recompensa que veio de você, minha amiga, meu amigo, tá tendo uma relação sexual com o seu esposo, com a sua esposa, bacana pra caramba, ou de pornografia. O cérebro não consegue identificar. Para ele é recompensa. O cérebro não consegue identificar a diferença de uma sensação de recompensa
que veio de você ter trabalhado muito e ganhado seu salário, ou da pessoa que roubou. Ele não identifica essa diferença. A diferença que existe é na intensidade da recompensa. Geralmente, as coisas erradas, elas têm uma intensidade de recompensa muito maior a nível cerebral, libera dopamina muito mais. Por exemplo, a pessoa que rouba, ela tem um nível de dopamina, via de regra, muito maior do que uma pessoa que trabalha. E ela vicia em roubar, literalmente. A mesma coisa para a pessoa que aposta aí no jogo do tigrinho ou o jogo do bicho, ela vicia em apostar, mesmo que ele não seja bom. Porque a intensidade da recompensa que gera no cérebro é muito grande. E pico de dopamina, esse neurotransmissor que a gente está vendo, que ele é ativado pela alimentação, mas ele é ativado também por outras coisas que geram vício. Droga, pornografia, aposta. Conseguiu entender? Então a gente tem que tomar cuidado. Inclusive tem pessoas que se viciam em comida. Geralmente comida ultraprocessada, aquelas comidas industrializadas que tem que desembalar ao invés de descascar. A indústria de alimentos, ela sabe disso. Antes não sabia não, mas hoje ela sabe, tá? E é feito de maneira proposital para vender mais. A ideia é a gente se controlar com reguladores metabólicos para não exagerar nesses alimentos ultraprocessados. Mas continuando. E aí, o que acontece? Uma outra região com problema, a gente já viu o estriado com problema, a dopamina produzida pelo estriado com problema nas pessoas com excesso de peso, é essa outra região, o NAC, núcleo accumbens. A gente já vai ver ela de novo. Essa região, ela é provocada por estímulos alimentares visuais. Quando a gente vê uma comida bonita, apetitosa, e faz inclusive com que a gente coma mais, tá? Tenha maior ingestão alimentar. Ad libitum, que é a vontade. E a diminuição dessa região do cérebro, do NAC, do núcleo accumbens, ela se correlaciona com palatabilidade reduzida, ou seja, menos vontade de comer. Essa região do núcleo accumbens é essa aqui, ó. A gente já viu que estava com problema o estriado. O estriado é o núcleo caudado junto com o putame. Então essa região maior com problema, tá? Essa maior em forma de C e essa aqui amarelinha. E agora a gente está vendo que o núcleo accumbens também está com problema. Essas são as regiões de apetite do cérebro. Todas as três com problema nas pessoas que têm excesso de peso, tá? E esse estudo científico continua. Ele fala o seguinte: em humanos, a atividade aumentada do NAC, daquela região núcleo accumbens, o que faz? Faz com que a pessoa queira comer mais. Só que nesse estudo, o que foi observado? Que em pessoas magras, há uma diminuição dessa região. Ó. Nos participantes magros, há uma diminuição da atividade dessa região NAC, quando ela come, quando ela tem ingesta de nutrientes, tá? Só que houve uma ausência dessa resposta nos participantes com obesidade, o que pode levar à incapacidade de desvalorizar a ingestão adicional a mais de alimentos, promovendo assim o consumo de alimentos além das necessidades homeostáticas. O que é isso? Necessidade de equilíbrio, que não faz a pessoa engordar. O que isso quer dizer? Que essa terceira parte do cérebro, nas pessoas que estão acima do peso, ela está desregulada e ela não é ativada quando a pessoa come. Quando a pessoa come e essa região ela passa a ser ativada, a pessoa sente menos vontade de comer. Mas na pessoa que está com excesso de peso, o próprio excesso de peso, através inclusive de neuroinflamação, o excesso de peso por acúmulo de gordura produz substâncias inflamatórias que inflamam o cérebro. E principalmente nessas áreas de apetite, fica tudo desregulado. E essa área, por exemplo, o núcleo accumbens, que é assim, tô comendo, tô sentindo no meu estômago que tem comida, essa comida vai para o intestino, cai no sangue, vai para o cérebro, começa a desligar os centros de apetite, mas esse núcleo accumbens, ele não desliga, ele continua ligado. Nas pessoas magras, nas pessoas que já foram gordas ou que estão gordas, que estão com excesso de peso, tá bom? É o que esse estudo científico de 2023 mostrou. Por isso, pessoal, a gente tem cada vez mais evidências científicas mostrando que uma pessoa que já foi gorda, como é o meu caso, e de pelo menos uns 4 a 5 mil pacientes nossos que já foram gordos,
Quando eles emagrecem, eles não são magros, eles são ex-gordos, porque a gente está tendo cada vez mais evidências científicas recentes, modernas, mostrando pessoas que já foram gordas, elas têm alterações no metabolismo e em órgãos, como o cérebro, que não melhoram quando elas emagrecem. Se ela achar que ela emagreceu e ela tá magra, ela engorda de novo. Agora, se ela entender que ela é ex-gorda, ela toma cuidado. Ela ativa essa parte cerebral, que é o córtex pré-frontal, que é o de tomada de decisão, é o freio de mão. É o que vai freando o nosso comportamento, que não deixa a gente xingar quem a gente quer por acaso, que não deixa a gente ficar revoltado com coisa boba. É essa área, o córtex pré-frontal. Quando a pessoa ela entende que ela, uma vez que ela foi gorda e emagreceu, ela é ex-gorda, ela começa a ativar esse córtex pré-frontal e presta atenção. E ela começa a se frear para não fazer as coisas que fazem ela engordar de novo. Beleza? Só que eu vou te mostrar como é que a gente regula essas áreas cerebrais que estão desreguladas em todo mundo que está com excesso de peso, pelo que mostra esse estudo científico, e pessoas que já tiveram excesso de peso e emagreceram, ex-gordos, por exemplo, como no meu caso, a gente tem essas áreas desreguladas. Então, o que a gente precisa? De reguladores metabólicos que agem nessas áreas, a nível cerebral. E eu vou te mostrar como fazer isso, com 2 alimentos e um suplemento. Segura aí um pouquinho, que você vai ver. Continuando, então, o que aconteceu? Mostrando nas pessoas que estavam com excesso de peso, há um contraste. Esses efeitos fisiológicos dos participantes magros nos participantes com obesidade, em toda a análise do cérebro todo, mas principalmente naquelas regiões do apetite, não mostram respostas funcionais à glicose ou aos lipídios intragástricos quando chegam no estômago, açúcar, massas ou gorduras. O que acontece? Não desliga as áreas de apetite, tá? E aí, o que acontece? Dando sequência, além dessas alterações que a gente viu, tem mais uma, que é a seguinte, relacionado a um dos top 3 principais hormônios do emagrecimento, que é esse GLP-1. O que esse estudo científico mostrou? Que as infusões de glicose, de açúcar e gordura, lipídios, diminuem a grelina, que é o principal hormônio que gera vontade de comer, e aumentam o GLP-1, que é um dos top 3 hormônios que diminuem a vontade de comer, em ambos os grupos, tanto nas pessoas magras quanto nas pessoas gordas, tá? O que aconteceu então? Quando chega comida no estômago, ok, mediu no sangue e viu, diminui o principal hormônio de fome e aumenta um dos top 3 principais hormônios de saciedade, tanto em pessoa magra quanto em pessoa gorda. Mas na pessoa gorda, esse hormônio de diminuir o apetite, ele não age no cérebro. Ele é produzido no intestino, ele vai para o sangue, mas ele não age no cérebro, porque as regiões de apetite onde ele iria agir estão desreguladas por causa de neuroinflamação, tá? E aí, dando sequência, olha só, para você ter uma ideia, esse hormônio GLP-1, ele é produzido no nosso intestino quando a gente come alguma coisa, e no emagrecimento ele age principalmente no cérebro, reduzindo a ingesta alimentar. De que forma? Ele vai naqueles centros de apetite e reduz a atividade dos centros de apetite do cérebro. A gente tem menos apetite, menos vontade de comer. E ele também age aqui, ó, no sistema gastrointestinal, fazendo o quê? Diminuindo o esvaziamento gástrico, deixando ele mais lento. Então a gente fica com saciedade, a gente fica cheio mais tempo. Quem faz isso? O hormônio GLP-1. É um dos top 3 hormônios do emagrecimento, tá? Continuando. E aí, então, o que aconteceu? Nos participantes magros, o GLP-1 plasmático, ou seja, do sangue, ele se correlacionou negativamente com as mudanças no sinal BOLD. O que é isso? Ele reduziu o fluxo de sangue nas áreas de apetite do cérebro. Ou seja, desligando as áreas de apetite do cérebro. Porque a pessoa recebeu a infusão, por exemplo, de gordura, tá? E também de glicose.
Só que olha que interessante. Não observamos essas correlações nos participantes com obesidade. Ou seja, nos participantes com obesidade, o GLP-1 ele não reduz, ele não age negativamente nas regiões, como a gente viu, putâmen, caudado, que são as regiões de apetite do cérebro. Ele não ativa, ele não reduz essas regiões, o funcionamento dessas regiões. Então, o que acontece? Isso é uma coisa interessante. Até então é novidade, a gente não sabia disso a nível científico. Todo hormônio, e o GLP-1 é um hormônio, ele age num mecanismo chamado chave fechadura. Então, por exemplo, a pessoa come, o estômago digere os alimentos, o intestino termina de digerir e absorve, e no intestino, quando tem alimento, produz esse hormônio GLP-1, um dos top 3 hormônios mais importantes para emagrecer. Beleza. E esse hormônio, mesmo nas pessoas que estão acima do peso, ele é produzido no intestino e cai no sangue. Só que, quando chega no cérebro, ele não consegue agir no centro de apetite do cérebro, reduzindo a atividade do centro de apetite. Nas pessoas magras, esse estudo científico mostrou que sim, acontece. Mas nas pessoas com excesso de peso, não. Olha que interessante. Mesmo tendo o hormônio no sangue, ele não consegue agir, feito chave fechadura, no receptor dele que está lá nos centros de apetite do cérebro, tá? Então, o que a gente vai ter que fazer? Uma das coisas, aumentar de maneira massiva, intensiva, a produção desse GLP-1. Aumentar muito para que tenha tanto desse hormônio GLP-1 no sangue que ele consiga agir no cérebro, sim. Que ele esteja em quantidades otimizadas. Ele vai forçar o cérebro a aceitá-lo. É isso que a gente vai fazer. Isso eu não estou tirando da minha cabeça, tá? Já tem medicamentos fazendo isso. Ou seja, pessoas que estão com excesso de peso, elas têm o centro de apetite do cérebro pouco responsivos a um dos 3 principais hormônios do emagrecimento, que é o GLP-1, que reduz a ativação do centro de saciedade do cérebro, que deixa a pessoa sem vontade de comer. Então, o que tem que fazer? Aumentar muito a quantidade desse GLP-1. E eu vou te mostrar como fazer isso com 2 alimentos e um suplemento, tá? Mas até medicamentos fazem isso. Por exemplo, o Ozempic. Então, continuando, para a gente ir para os alimentos e suplementos. Para aumentar o GLP-1 para a gente conseguir emagrecer, tá? Para fazer essa regulação metabólica a nível cerebral dos centros de apetite, que não desliga essa praga em quem está com excesso de peso. E quem já emagreceu, quem já foi gordo e emagreceu, ela também não desliga não, tá? Então, olha só, esse estudo científico trouxe para nós o seguinte, que é importante que essas análises de todo o cérebro não revelaram mudanças significativas induzidas por nutrientes, ou seja, por açúcar, por gordura, no sinal BOLD, ou seja, na redução de atividade de nenhuma região do cérebro dos participantes com obesidade, tá? Então, de maneira geral, o cérebro das pessoas com obesidade, ele não responde aos nutrientes, ele continua ligado ao centro de apetite. E aí, o que aconteceu? Esse estudo científico fez o seguinte, olha que legal. Lembra que eu falei? Pegou 28 pessoas magras, 30 pessoas obesas, colocou uma sonda no nariz, indo até no estômago e injetou açúcar com água, gordura com água, e botou essas pessoas dentro da ressonância magnética funcional, para ver o cérebro dela funcionando depois que injetou só o açúcar com água, depois que injetou só a gordura com água, depois que injetou só a água. Beleza. E aí já fez essa comparação. Nossa, em quem tem excesso de peso, tem alteração nos centros de apetite do cérebro. Eles não desligam quando a gente injeta no estômago da pessoa açúcar, gordura, não desliga. Beleza. A gente já viu, tem problema nas regiões específicas do cérebro, que são os centros de apetite, inclusive. O estriado, o núcleo accumbens, a produção de dopamina pelo estriado, a gente já viu isso. Mas sabe o que eles fizeram? Pegaram as pessoas que eram obesas, colocaram no programa de emagrecimento supervisionado por 12 semanas e fizeram elas emagrecerem 10% do peso. 10% do peso, a gente sabe que já tem melhora metabólica e reduz o risco de morte. Falando agora não só como médico especialista com foco em emagrecimento funcional aqui no consultório. Estou falando agora como médico
de emergência e de UTI, tá? Quando a pessoa emagrece 10% do peso dela, reduz o risco de morte, reduz o risco de infarto, derrame cerebral, problemas renais, trombose, demência, de câncer, cientificamente comprovado. Então, o que eles fizeram? Botaram essas pessoas de maneira supervisionada para emagrecer 10% do peso delas, as pessoas obesas. E repetiram essa análise toda, injetando glicose no estômago delas, gordura no estômago delas, botando na ressonância magnética de novo. E sabe o que descobriu? O cérebro delas continuou desregulado, mesmo elas emagrecendo 10% do peso. Uma pessoa de 100 quilos perder 10 quilos. Isso é bastante, tá? Dá para emagrecer muito mais? Dá sim. Mas olha só, por isso que a gente está cada vez mais entendendo que uma pessoa que já esteve com excesso de peso e emagreceu, como é o meu caso, sou ex-gordo, a gente é de fato ex-gordo. Eu não sou um cara magro, eu sou um cara ex-gordo. Porque eu tenho alteração cerebral até hoje. É o que esse estudo científico mostra para nós, tá? Vou te mostrar o seguinte. Então, após as avaliações que a gente conversou, os participantes com obesidade se inscreveram no programa supervisionado de perda de peso e tiveram redução do peso corporal em 10% em 12 semanas. Ok. E aí, o que aconteceu? O estudo científico trouxe para nós, avaliando as pessoas obesas que emagreceram, ele trouxe o seguinte: a perda de peso nos participantes com obesidade não foi associada à restauração das respostas cerebrais aos nutrientes pós-ingesta. Ou seja, os centros de apetite do cérebro não voltaram a desligar normalmente quando a pessoa comia, mesmo quando ela emagreceu, quando ela teve perda de peso. Olha que interessante. E aí o estudo científico segue. Tomados em conjunto, esses dados mostram que a resposta do estriado, aquela região do cérebro, que é um dos centros de apetite, aos sinais de nutriente pós-ingesta, ou seja, após comer, é prejudicada. Esse centro de apetite do cérebro, ele fica prejudicado e não é reversível esse prejuízo com a perda de peso, tá? Nos humanos com obesidade. Olha só. E aí, o que acontece? Nem aquela questão da dopamina, que é um neurotransmissor relacionado à motivação e recompensa, inclusive recompensa depois que a gente come. Tipo, comemos, liberou dopamina, tivemos uma recompensa, a gente para de comer. Nos participantes com obesidade, essa resposta dopaminérgica prejudicada, ou seja, a liberação de dopamina, a sensação de recompensa por comida é prejudicada e não foi reversível com a perda de peso. Olha só. Então, mostrando que a gente, de fato, é ex-gordo quando a gente emagrece, tá? E aí, esse estudo trouxe o seguinte. Foi um estudo que durou 12 semanas. E, provavelmente, a perda de peso a longo prazo precisa ser determinada se vai gerar um retorno de função nas áreas de apetite que estão alteradas. Mas, infelizmente, na prática, isso pode nunca acontecer, porque a maioria dos participantes recupera o peso dentro de alguns anos. Por exemplo, nós temos uma meta-análise, que é o mais alto nível de evidência científica, lembra da pirâmide de evidência científica? Mostrando o seguinte, que 50% da perda de peso que a pessoa tem é recuperado com 2 anos. E 80% da perda de peso é recuperada com 5 anos. Então, dá uma olhada por que isso acontece. Porque a pessoa que emagrece, se ela não tiver na cabeça que ela é uma ex-gorda, para ela neuromodular o cérebro dela, ela ativar propositalmente o córtex pré-frontal, que é o nosso freio. Se ela não entender isso, que ela é uma ex-gorda, para ativar o freio e usar reguladores metabólicos para regularem os centros de apetite dela que estão desregulados, ela volta a engordar. Os estudos científicos mostram, pessoa que emagreceu em 2 anos, ela recupera 50% do peso. E em 5 anos, ela recupera 80% do peso de novo. Se ela não tiver um acompanhamento de manutenção para se manter emagrecida. É isso que os estudos científicos mostram, tá? E aí, vamos lá então. Depois que a pessoa emagreceu, além desse estudo científico ter detectado que os centros de apetite mantêm-se alterados, e provavelmente
como as pessoas no mundo inteiro engordam de novo com muita facilidade, provavelmente esses centros de apetite continuam alterados mesmo depois de 12 semanas, que foi o tempo desse estudo. Tem mais coisa que foi alterada. Dá uma olhada nisso aqui, mas eu vou te mostrar como é que resolve. Um dos top 3 hormônios do emagrecimento, que é o GLP-1, o que aconteceu quando as pessoas emagreceram? A perda de peso foi associada a uma diminuição do GLP-1 para níveis abaixo daqueles observados nos participantes magros. Ou seja, a pessoa que era obesa e emagreceu, ela teve diminuição na produção de um dos 3 principais hormônios do emagrecimento. Vê se pode, que é o GLP-1. Então, é isso que a gente precisa fazer, inclusive. A pessoa que está com excesso de peso por acúmulo de gordura, ou seja, respeitosamente falando, que está gorda ou até obesa, essa pessoa, ela até produz esse hormônio GLP-1, que é um dos top 3 mais importantes para emagrecer. Esse hormônio é produzido no intestino, vai para o sangue, mas quando ele vai agir lá no cérebro, nos centros de apetite, para desligar esses centros de apetite, ele não age, porque o centro de apetite está todo desregulado. Mas e quando ela emagrece? O centro de apetite mantém desregulado e o GLP-1 que ela produzia, que já estava agindo pouco no cérebro dela, ainda é menos produzido. Então, uma coisa é interessante. O GLP-1, ele age no cérebro de pessoas que estão gordas ou obesas? Age. Senão a pessoa ia comendo até morrer, até explodir, sem parar. Não, ele age. Só que ele age de maneira ineficiente. Precisa de muita comida para produzir muito GLP-1 a ponto dele conseguir agir no centro de apetite do cérebro, desligando o centro de apetite. Apetite, no caso, é a vontade de comer, né? Conseguiu entender? O que a gente vai fazer? A gente vai hackear o cérebro, tanto o meu, que sou ex-gordo, quanto o seu, minha amiga, meu amigo, que está aí com excesso de peso, de alguém da sua família que esteja precisando. A gente vai aprender agora a hackear o cérebro com reguladores metabólicos, que vão regular os centros de apetite do cérebro, fazendo com que eles desliguem quando a gente come. Como é que a gente vai conseguir isso? Aumentando a produção de GLP-1 de maneira estratégica, de maneira que a gente não engorde, que inclusive a gente emagreça. Vai vendo como. Olha só. Por que eu te explico esse tanto de coisa? Porque já parou para pensar que é tão difícil emagrecer? Se fosse fácil, o só comer menos e se exercitar mais funcionaria. Todo mundo que faz jejum emagreceria aí. Todo mundo que está na academia estaria magrinho. Mas não é não. Sabe por quê? Olha só. Por que eu te mostro esse tanto de coisa? Porque cientificamente, segundo essa publicação da World Health Organization, que é a Organização Mundial da Saúde, de 2022, o sobrepeso e a obesidade, eles são cientificamente reconhecidos como uma doença multifatorial complexa. Ou seja, múltiplos fatores interligados que a gente precisa ajustar, tá? Inclusive o sobrepeso e a obesidade, eles estão em 4º lugar de maneira direta como principal fator de risco de morte. Mas se a gente pegar de maneira indireta, eles são o principal, o top 1. Por quê? Porque o sobrepeso e a obesidade causa várias das principais causas de morte. Publicação da Organização Mundial da Saúde de 2024, por exemplo. Top 1 causa de morte, que é o Ischemic Heart Disease, doença isquêmica do coração, infarto. Obesidade causa? Causa. Por exemplo, stroke, que é o AVC, obesidade e sobrepeso causa? Causa. Alzheimer e outras demências, sobrepeso e obesidade causa demência, Alzheimer? Causa. Diabetes? Causa. Doenças renais, kidney disease, causa também. Inclusive Covid, que esses dados são de 2021 para cá, inclusive Covid, as pessoas que tinham excesso de peso morriam muito mais. A gente perdeu muito paciente em UTI, tá? Com Covid, que não morreria se não tivesse o excesso de peso junto. O grande problema do excesso de peso é assim: se a pessoa tem uma pneumonia, por exemplo, por Covid, tem um atropelamento, ela tem um problema de saúde grave, mas ela acaba morrendo, não é nem por esse problema de saúde grave que ela tem, é porque ela está com esse problema de saúde grave e está com excesso de peso. Olha que doido.
As pessoas que têm o mesmo problema que ela tem, o mesmo nível de pneumonia, o mesmo nível de acidente e não têm excesso de peso, sobrevivem muito mais. A gente vê isso muito no departamento de emergência e na UTI, tá? Lembrando que eu perdi minha mãe mais precocemente do que precisava, inclusive por conta de sequela. Ela teve 3 AVCs, porque ela teve sobrepeso, teve obesidade. Na época eu não era médico e não consegui ajudá-la, tá bom? Então, é um dos motivos que eu dediquei meu consultório especificamente para emagrecimento funcional. Bora lá, então. Como que a gente, então, vai regular o centro de apetite do cérebro? Aumentando a produção do hormônio GLP-1. Você pode estar se perguntando, Sebastião, você inventou essa teoria da sua cabeça, da sua opinião de especialista? Não, eu já te mostrei que a opinião de especialista é o menor nível de evidência científica, menos confiável e menos válido desde 1995, se não tiver nenhum estudo científico que embase essa opinião. Opinião de especialista isolada, sem estudo nenhum, só vale se não tiver estudo sobre aquilo. E hoje, 2024, na área da saúde, a gente tem estudo científico sobre tudo na área da saúde, via de regra, exceto pandemias doidas, tá bom? Mas bora lá. Então, essa questão de aumentar o GLP-1, quem que começou com essa coisa de vamos aumentar o GLP-1, a função do GLP-1, maximizar essa função para ajudar a emagrecer? Esse medicamento aqui, ó. Mas eu não vou te falar de medicamento, eu vou te falar de alimento e suplemento. Mas olha só. Esse medicamento aqui, ó, o Ozempic, que tem como princípio ativo a semaglutida. O que o Ozempic é? Segundo a base de evidências científicas up-to-date, atualização de 2024, o Ozempic, que tem como princípio ativo a semaglutida, ele é um agonista seletivo do receptor GLP-1. O que é isso? Ele é um análogo, ele é um imitador artificial do hormônio GLP-1 que a gente produz no nosso intestino. O GLP-1 é um hormônio natural que a gente produz. O Ozempic, que é a semaglutida, é um imitador artificial desse hormônio, que vai agir nos receptores desse hormônio, no cérebro, no intestino, para ajudar a emagrecer. Só que a gente consegue aumentar a produção de GLP-1 não de maneira artificial, como o Ozempic faz, né? Ele é o GLP-1, ele é o nosso hormônio GLP-1 intestinal artificial. A gente consegue aumentar de maneira natural. E agora eu vou te falar de 2 alimentos e um suplemento para fazer isso. E que comprovadamente reduzem o apetite e fazem emagrecer. Porque tudo que eu falar, eu sou obrigado a te provar, baseado em evidências científicas no padrão primeiro mundo. Então bora lá. Seguinte. Primeiro alimento que a gente vai usar para aumentar a produção de GLP-1 e regular os centros de apetite do cérebro, para eles desligarem quando a gente estiver comido e não comer em excesso e não engordar. O primeiro é o quê? Proteína. Calma que eu vou te ensinar a usar. Dá uma olhada no seguinte. Esse estudo científico publicado no Journal of Obesity and Metabolic Syndrome em 2020 mostrou o seguinte, que DHP, que é dieta de hiperproteína, ela aumenta a produção de hormônios como, por exemplo, o peptídeo 1 semelhante a glucagon, que é o GLP-1. Mas ela aumenta outros hormônios do apetite, como a colecistoquinina, como o peptídeo tirosina, que é o PYY, tá? Então, a dieta hiperproteica, ela aumenta não só o GLP-1, mas ela aumenta mais outros 2 hormônios que reduzem o apetite. Olha só, o GLP-1, que é o peptídeo 1 semelhante a glucagon, a colecistoquinina, que é a CCK, e o peptídeo tirosina, que é o PYY. Esses 3 hormônios, eles reduzem o apetite. E a dieta hiperproteica, que aumenta a produção desses 3 hormônios, também faz o quê? Ela reduz o quê? A grelina, que é o principal hormônio que dá fome. Então, é um mecanismo duplo, tá? Esse estudo científico mostrou que a DHP, que é a dieta hiperproteica, aumenta esses níveis de hormônios anorexígenos, ou seja, que diminui o apetite, enquanto diminui o nível do hormônio orexígeno, que gera apetite, que gera fome, que é a grelina, tá? E aí, reduz, então, a ingestão de alimentos. Facilita a gente emagrecer, inclusive sem sofrer, tá bom? Agora, dá uma olhada. Esse mesmo estudo científico sobre aumentar a quantidade de proteína, eu já vou te falar como é que você vai fazer isso agora, mostrou o seguinte, que vários ensaios clínicos descobriram que consumir mais proteína do que a dose diária recomendada normal não apenas reduz o peso corporal, olha só, não só isso. Além de reduzir o peso corporal,
Também diminui a massa gorda, ou seja, a pessoa não perde músculo quando está emagrecendo, tá? E isso acontece tanto em dietas de baixa caloria quanto em dietas de caloria padrão, dietas que nem são de emagrecimento. Quando coloca mais proteína, a pessoa perde gordura e mantém músculo, mesmo sem querer emagrecer. Olha que interessante, tá? E além disso, uma dieta rica em proteínas proporciona efeitos de perda de peso e pode evitar o reganho de peso após essa perda de peso. Olha só que interessante, tá? Lembrando o seguinte, pessoal. Todos os estudos científicos que eu mostro aqui, via de regra, eles são estudos científicos que não são patrocinados pela indústria de medicamentos, nem de suplementos, nem de alimentos, tá bom? E eu também não sou patrocinado por opção minha, nem pela indústria de medicamentos, nem de suplementos, nem de alimentos, tá certo? Então, sem conflitos de interesse. Só para você ter uma ideia, para eu te falar que jeito que você vai usar proteína, quanto para o seu peso, quais alimentos usar, olha só. Além de aumentar o GLP-1, a CCK, que é a colecistoquinina, e o PYY, que são os 3 hormônios principais de saciedade, e reduzir o principal hormônio do apetite, que é a grelina, a dieta hiperproteica tem vários outros mecanismos, vários outros, que geram perda de peso. Se você quiser saber sobre isso, vai no nosso canal do YouTube, aqui no nosso canal do YouTube, e procure pelo vídeo como usar proteína para emagrecer mais rápido. Você vai entender isso aqui tudo e vai entender como usar proteína no seu dia a dia, tá? Para emagrecer. Mas eu vou te dar uma pincelada nesse vídeo aqui também. Aí dá uma olhada. A gente sempre vai se perguntar o seguinte, mas será que tem efeito colateral, alguém que não pode usar? Segundo esse estudo científico publicado em 2020, não foi relatado que a dieta hiperproteica tem efeitos adversos na saúde, nem em termos de densidade óssea, fazendo a pessoa ter osteoporose, osteopenia, porque era uma preocupação que existia antigamente, em comer muita proteína e ter osteoporose. Não foi mostrado isso nesse estudo. E nem na função renal, mas presta atenção, de adultos saudáveis, ou seja, de adultos sem problemas nos rins. Por quê? Porque esse mesmo estudo trouxe o seguinte, que embora a dieta de hiperproteína, high protein diet, né, ela não afete a função renal de pessoas saudáveis, ela pode sim afetar de maneira adversa, ou seja, de maneira ruim, a função renal de pessoas que têm problemas renais, que têm doença renal, tá certo? Então, se a pessoa tem doença renal, você, minha amiga, meu amigo, alguém da sua família, não use essa quantidade de proteína que eu vou te falar aqui agora, sem acompanhamento de colega médico ou de colega nutricionista, tá bom? Então, bora lá. Que tanto de proteína que a gente vai utilizar? O seguinte, a gente vai usar o dobro da quantidade de proteína normal. A quantidade de proteína normal é 0,8 gramas de proteína por quilo de peso. A gente vai usar 1,6 gramas de proteína por quilo de peso por dia, tá? Porque em pessoas que não têm problema nos rins, essa quantidade não representa um risco à saúde, tá bom? E, idealmente, a gente sabe que é mais saudável utilizar até 60% das proteínas vindo de origem animal, proteína animal, e o restante, os 40%, de proteína de origem vegetal, tá? Então, dá uma olhada. A gente vai fazer um exemplo aqui rapidinho, usando ovo de galinha, tá? Isso aqui equivale a 2 ovos de galinha. 2 ovos de galinha tem 13 gramas de proteína. A gente vai pegar peito de frango sem pele grelhado, não é frito, é grelhado. 100 gramas tem 32 gramas de proteína. E a gente vai pegar arroz e feijão. Arroz cozido já, 100 gramas, tem 2,5 gramas de proteína. E feijão cozido tem 4,8 gramas de proteína em 100 gramas. Agora dá uma olhada nisso aqui. Rapidinho, tá? Conta de padaria. Se tiver meio claro, depois a gente coloca na edição um print mais escuro. Que é o seguinte. Olha só. Uma pessoa de 80 quilos que precisa de 1,6 gramas de proteína. Ela vai precisar de 128 gramas de proteína no dia. 60% de origem animal, 40% vegetal. Ou seja, proteína de origem animal, ela vai conseguir com 3 ovos de galinha inteiro cozidos e 200 gramas de filé de peito de frango grelhado. Já vai bater a proteína animal. E a proteína vegetal, aqui que dá um probleminha. Os vegetais, eles têm muito menos proteína do que os animais, por assim dizer, tá? Os alimentos de origem animal. Para bater a quantidade de proteína que falta, os 40% de origem vegetal,
precisa, por exemplo, de 600 gramas de arroz cozido e 750 gramas de feijão cozido. Isso tudo para comer ao longo do dia inteiro, tá? Fazendo dessa forma, uma pessoa de 80 quilos, ela bate 1,6 gramas de proteína que vai ser por quilo, que vai ser necessários para dar os 128 gramas de proteína no dia. Ó. No total, esse exemplo que a gente fez, 127,8 gramas de proteína. Conseguiu entender ou ficou com dúvida? Se ficou com dúvida, dá uma chegadinha no nosso canal do YouTube, o @emagrecer mais rápido oficial. Se você estiver aqui no YouTube, minha amiga, meu amigo, vai lá no vídeo, como usar proteína para emagrecer mais rápido. Que lá eu te explico isso aí tudo em detalhes, tá? Aí eu te explico se vale a pena usar suplemento ou não. Lembrando que eu não sou patrocinado, não mostro estudos científicos patrocinados, tá? Por indústria de suplemento, nem de alimento, nem de medicamento. É para você ver se no seu caso funciona, faz sentido, tá bom? Vou te mostrar então, a gente viu, usar o dobro de proteína de uma pessoa normal. Aumenta a produção de GLP-1, que vai regular o centro de saciedade do cérebro. Ao invés de usar, por exemplo, o Ozempic, que é aquele medicamento para emagrecer, que é um GLP-1 artificial em alta quantidade, a gente vai aumentar o nosso GLP-1 natural, tá? Proteína, inclusive, ela ajuda a emagrecer porque ela é termogênica. Então, ficar comendo proteína em todas as refeições, você vai ter um efeito termogênico o dia inteirinho, te fazendo emagrecer até dormindo, baseado em evidências científicas, tá? Eu te mostro isso no vídeo de proteína. Como usar proteína para emagrecer mais rápido. Agora, o segundo alimento para aumentar de maneira maximizada o GLP-1 para regular os centros de apetite do cérebro e eles desligarem quando a gente comer, para ajudar a gente a emagrecer sem sofrer, sem passar fome. É o quê? O quê? O vinagre de maçã. Comprovadamente, segundo esse estudo científico publicado no British Medical Journal em 2024, Apple Cider Vinegar, ou vinagre de maçã, ele contém um princípio ativo importante, que é o acetato, que aumenta a secreção de hormônios da saciedade derivados do intestino, como, por exemplo, o GLP-1, o peptídeo semelhante ao glucagon tipo 1, que a gente viu, o Ozempic natural, e o PYY, que é o peptídeo tirosina-tirosina. 2 dos 3 principais hormônios da saciedade. O vinagre de maçã aumenta a produção. E aí, dá uma olhada, esse mesmo estudo científico trouxe o seguinte: as pessoas estudadas nesse estudo científico, elas tinham IMC variando de sobrepeso importante, acima de 27 o IMC, e até obesidade, acima de 30, que ingeriram vinagre de maçã por 12 semanas, tiveram uma redução de peso corporal de até 8 quilos. Isso sem fazer dieta de emagrecimento, obrigatoriamente, e sem aumentar o nível de atividade física, tá? Se você quiser ver esse estudo, tem lá o vídeo como usar vinagre de maçã para emagrecer mais rápido. Aonde? No nosso canal do YouTube, @emagrecer mais rápido oficial. Aqui no nosso canal do YouTube. Procura lá, tá? Que eu te explico em detalhes vários dos mecanismos do vinagre de maçã. Aqui eu tô te falando só um, que é o de aumentar o GLP-1, tá? O Ozempic natural, para regular o centro de saciedade do cérebro. E a gente conseguir emagrecer sem sofrer, sem passar fome. E aí, dá uma olhada. O consumo do ACV, que é o Apple Cider Vinegar, o vinagre de maçã em inglês, levou uma diminuição também, olha só, dos níveis de glicose do sangue, de triglicerídeos do sangue, triglicéridos, de colesterol, tá? Então, se você quer saber sobre como reduzir glicose do sangue, triglicéridos e colesterol com vinagre de maçã, vai lá no vídeo como usar vinagre de maçã para emagrecer mais rápido, tá? Mas será que o vinagre de maçã todo mundo pode usar? Não! Segundo a base de informações técnicas em saúde Medline Plus, que é do governo dos Estados Unidos, atualização de 2024, pessoas que têm problema com baixos níveis de potássio no sangue não devem utilizar o vinagre de maçã, porque o vinagre de maçã ele diminui os níveis de potássio. Ó. O vinagre de maçã diminui os níveis de potássio. Quais são essas pessoas que têm baixos níveis de potássio no sangue? Por exemplo, pessoas que têm problemas nos rins, como, por exemplo, síndrome de Cushing. Problema no rim, insuficiência renal, geralmente aumenta o potássio. Mas tem alguns problemas nos rins que podem diminuir o potássio. Então, se você tem problema no rim, via de regra, não use o vinagre de maçã. Você pode ter alteração de potássio e não saber. Consulte o seu profissional de saúde de confiança, seu médico de confiança nesse caso, tá?
Pessoas que usam medicamento de digoxina, que é para aumentar, por exemplo, a força de contração do coração, quando toma grandes quantidades de vinagre de maçã, como eu vou te mostrar aqui, pode diminuir o potássio do corpo e a digoxina não fazer o efeito que precisa. Então, se você usa digoxina, não use vinagre de maçã sem o acompanhamento do seu profissional de saúde de confiança. Colega médico, colega nutricionista, tá? Pessoas que usam drogas diuréticas, medicamentos diuréticos, como o diurético também pode reduzir o potássio e o vinagre de maçã também pode diminuir o nível de potássio, se usar o vinagre de maçã junto com o diurético, a pessoa pode baixar tanto o potássio que ela faz inclusive arritmia cardíaca, tá? Além disso, pessoas que usam insulina, no caso de diabetes, ou medicamentos para diabetes, como por exemplo, comprimidos, tá? Também não deve usar o vinagre de maçã. Por quê? Porque esses medicamentos e a insulina, eles baixam o potássio do sangue. E se o vinagre de maçã, que também baixa o potássio do sangue, agir junto, baixa tanto o potássio do sangue que pode gerar inclusive arritmia. Além disso, pode gerar alteração do nível de consciência, a pessoa ter dor de cabeça, tontura, gerar cólica, tá? E a pessoa que está grávida ou amamentando, pode usar o vinagre de maçã? Não tem informações confiáveis o suficiente para isso, tá? Porém, como ele é usado como alimento e não suplemento, no seguinte sentido. Existe o vinagre de maçã suplemento, que ele é feito em cápsulas, bem mais concentrado. Esses aí, via de regra, a gente não recomenda em vídeos aqui na internet, não. Esse aí tem que ser individualizado. Mas não tem necessidade de você gastar dinheiro com isso. Via de regra, não tem, tá? Então, grávidas e gestantes não tem uma contraindicação absoluta para usar o vinagre de maçã para emagrecer. Vale a pena emagrecer na gestação? Vale sim. Você tem que engordar o peso do neném, o peso do líquido amniótico e o peso do útero. Mais do que isso, o neném pode ter até problemas na formação dele, inclusive a nível cerebral, tá? Isso está sendo cada vez mais mostrado. E se estiver amamentando, pode usar o vinagre de maçã? Pode também, porque não tem uma contraindicação absoluta. Você vai usar ele como alimento e não como suplemento. Só que você vai usar ele só na salada, 2 vezes por dia. Você não vai tomar de maneira concentrada, como eu vou mostrar aqui agora, tá? Então, como que é o jeito de usar o vinagre de maçã para aumentar o GLP-1, esse hormônio que vai regular o centro de apetite do cérebro? Se você, minha amiga, meu amigo, está com excesso de peso, alguém da sua família, ou se você já emagreceu e não quer engordar de novo, como no meu caso, que sou ex-gordo. A gente vai usar o vinagre de maçã assim, ó. O que esse estudo científico mostrou foi que usar 15 ml de vinagre de maçã levou a uma diminuição do peso corporal, e do índice de massa corporal, tá? E foi usado por 12 semanas, tá certo? Então, como é que a gente faz? Uma forma que fica agradável. 15 ml de vinagre de maçã equivale a 1 colher de sopa e meia de vinagre de maçã. Então, você pode pegar, por exemplo, 600 ml de água e colocar 2 colheres de vinagre de maçã. Porque daí você vai ter certeza que tem pelo menos 15 ml, tá? E você pode tomar, inclusive, antes do horário que você sente mais fome no dia. Então, por exemplo, se você sente mais fome à noite, toma 600 ml de água com 2 colheres de vinagre de maçã à noite, tipo 6 horas da tarde, que inclusive é quando costuma ter redução de cortisol, que pode, na verdade não é uma redução, é uma oscilação no cortisol do sangue, é um hormônio, e isso gera fome em algumas pessoas, tá? É o meu caso, eu morro de fome à noite. E aí você toma o vinagre de maçã aí, 600 ml de água, 2 colheres de vinagre de maçã, e toma antes do horário do dia que você tem mais fome. Se é de manhã, se é na hora do almoço, ou se é à noite, antes da principal refeição. Da manhã, o café da manhã, almoço na hora do almoço e jantar à noite. Conseguiu entender? Esse vinagre de maçã, se você quer saber o melhor tipo de vinagre de maçã para você comprar, tem um tipo específico, tá? Vai lá no vídeo, como usar vinagre de maçã para emagrecer mais rápido. Porque lá eu te falo o melhor tipo de vinagre de maçã, que inclusive ele tem não só esse princípio ativo, que é o acetato, que vai ajudar a regular o centro de apetite do cérebro, mas tem probióticos para ter um mecanismo duplo para você emagrecer com ele, tá bom? Vai lá no vídeo. E para a gente encerrar, eu vou te falar, já te falei de 2 alimentos. Proteínas, te mostrei como usar ovos, carne de frango no caso, e
arroz e feijão, para ter proteína animal e vegetal junto, que é o mais saudável hoje em dia, a gente sabe. E te mostrei como usar um segundo alimento, que é o vinagre de maçã. Agora eu vou te mostrar como usar um suplemento. Todos podem ser usados todo dia, tá? Tudo isso aqui que eu tô te mostrando. Que é qual suplemento? A glutamina. Dá uma olhada. Esse estudo científico publicado no BMC Medicine em 2021 mostrou que a glutamina promove a secreção do hormônio incretina proteína 1 semelhante a glucagon, que é o GLP-1, que vai agir lá no nosso cérebro para regular o centro de apetite do cérebro, diminuindo a atividade desses benditos centros de apetite que a gente está desregulado, tá? E aí, o que acontece? Além disso, ela mexe na produção e secreção da insulina, fornecendo um mecanismo para controle de glicose, é um benefício extra, tá? Para quem tem pré-diabetes ou diabetes usar glutamina. E essa ativação que a glutamina faz do GLP-1 pode aumentar o tempo de esvaziamento do estômago, que dá mais saciedade, a gente sente fome mais devagar, e é considerada a principal causa de redução, inclusive, da glicemia, tá? Então, se você quer saber mais detalhes sobre glutamina, a gente tem o quê? Vídeo sobre isso no canal. Você vai no vídeo Top Técnicas e Ferramentas para emagrecer mesmo tendo ansiedade, tá? Eu falo de glutamina, inclusive a gente prescreve glutamina para pessoas que têm ansiedade. Ajuda pra caramba. É uma das bases que a gente usa no tratamento de pessoas que estão com excesso de peso e ansiedade para conseguir emagrecer, tá bom? Vai lá no vídeo. Top Técnicas, Ferramentas para emagrecer mesmo tendo ansiedade. E aí, tem mais coisa. A glutamina, ela promove proliferação de enterócito. O que é isso? Célula do intestino. Ela acaba fazendo uma melhora do sistema detox do intestino. Isso permite a gente comer umas bobeirinhas e não engordar, porque a gente não intoxica tão fácil, tá? Então a glutamina ajuda nisso. Se você quiser saber sobre como otimizar seu intestino para emagrecer mais rápido, vai no nosso canal do YouTube, que lá tem vídeo. Só buscar por esse título, tá? Agora, a glutamina, ela é indicada para todo mundo, antes da gente falar como que usa? Não. Segundo a base de evidências científicas, segundo a base de evidências científicas up-to-date, atualização de 2024, a glutamina tem contraindicações. Por exemplo, para pessoas que têm insuficiência renal ou hepática, ou seja, problemas no fígado ou no rim. Não devem usar glutamina sem acompanhamento de profissional de saúde. Por quê? Porque a glutamina, ela é ok, ela não atrapalha o funcionamento do rim, do fígado, de pessoas que não tenham problema no rim e no fígado. Mas se a pessoa já tiver problema no rim e no fígado, a glutamina força mais ainda o rim e o fígado, mas só em quem tem problema de rim ou de fígado, tá bom? E sobre gravidez e amamentação? Grávidas ou lactantes, pessoas que amamentam, podem usar glutamina? O que a base de evidências científicas up-to-date traz é que a glutamina ela pode ser detectada, quando a pessoa está grávida e está usando, no sangue do cordão umbilical do neném. E o neném, ele não está muito novinho em formação, então pode forçar o rim ou o fígado dele. Então não é interessante usar na gravidez, tá? E sobre a amamentação, a glutamina, ela passa para o leite materno. Então só vale a pena usar a glutamina, por exemplo, quando a gente considera o risco de exposição do bebê, tá? Por exemplo, a mãe precisa usar glutamina porque ela tem um problema intestinal grave, tipo uma doença inflamatória intestinal que está precisando de glutamina, porque glutamina melhora a reposição das células do intestino. Aí vale a pena a mãe usar, mesmo passando para o sangue, mas mesmo passando para o leite, tá? Mas aí a gente tem que manter monitoramento da mãe e do neném, da função renal dos dois e da função do fígado dos dois, da função hepática, tá bom? E como é que usa a glutamina? A recomendação, pessoal, sempre, quando for usar glutamina, é ver a dose específica do rótulo do fabricante, porque cada glutamina pode ter uma concentração diferente, entre aspas, tá? Mas, via de regra, a dose oral, ela geralmente é a partir de 5 gramas por dia, tá? Sendo tomada de preferência em jejum, a glutamina, podendo chegar a 30 gramas por dia. Mas, via de regra, a maioria dos fabricantes aqui no Brasil recomendam 5 gramas por dia, tá certo? Pessoal, me conta, ficou com alguma dúvida? Então, vamos lá, vamos fazer uma revisão rápida para a gente encerrar.
É comprovado, então, cientificamente, que pessoas que estão com excesso de peso, ou seja, que estão com sobrepeso, estão gordas, ou estão até com obesidade, elas têm alterações a nível cerebral nos centros de apetite, tá? Eles permanecem ligados mesmo quando a pessoa come. Foi o que mostrou esse estudo científico de 2023, tá? Publicado na revista científica Nature Metabolism. Ok. E depois que as pessoas emagrecem, essas alterações cerebrais se mantêm. Então, a gente que já foi gordo, eu fui pré-obeso, ó, efeitos. Eu fui pré-obeso, depois que a gente emagrece, a gente é ex-gordo. A gente não é magro. A gente não é magro. A gente é ex-gordo. Conseguiu entender? E aí, o que a gente vai fazer então? Vai usar reguladores metabólicos que vão regular esses centros de saciedade do cérebro que estão desregulados, no nosso caso, se a gente está com excesso de peso ou se já emagreceu. Quais são esses reguladores metabólicos? Não precisa ser via medicamento, como, por exemplo, o Ozempic. Dá para ser com alimentos e suplementos, tá? O Ozempic é a última linha de tratamento, depois que usou tudo. E se usar tudo do jeito certo, não precisa dele, tá? Se você quiser saber sobre o Ozempic, quem que pode usar, quem que não pode usar. Por exemplo, se a pessoa tem alguém da família, parente de primeiro grau, que teve câncer de tireoide, a pessoa não pode usar o Ozempic. E muita gente não sabe disso. Tem vídeo completo no canal. Ozempic, não use sem saber disso. Eu te mostro quantos quilos que emagrece, quanto que custa o Ozempic, quanto que custa o tratamento, quantos quilos que engorda quando para de usar. Vai lá nesse vídeo que você vai aprender isso tudo. Quem não pode usar, tá? A maioria das pessoas não sabe que não pode usar, tá usando e vai dar problema. Aumenta risco de câncer, inclusive. Então vamos lá. E aí, a gente viu que tem como aumentar o GLP-1, não precisa que esse hormônio que vai regular o centro de apetite do nosso cérebro, não precisa de medicamento. A gente pode aumentar com proteína, consumindo o dobro de proteína do normal. O que é o dobro de proteína do normal? 1,6 gramas de proteína por quilo de peso por dia. Para uma pessoa de 80 quilos, ela consegue bater essa quantidade de proteína, de 1,6 gramas de proteína por quilo de peso por dia, se ela comer 2 ovos cozidos inteiros, 200 gramas de filé de frango sem pele e grelhado, e mais 600 gramas de arroz e mais 650 gramas de feijão. Lembrando, eu estou falando de bater a proteína, eu não estou falando de calorias. Nem estou falando que essa é a melhor estratégia. Estou te dando um exemplo. Mas a regra prática é: coloque proteína em todas as suas refeições. Café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar. Tudo tem que ter proteína, tá? Que seja clara de ovo, que seja ovo cozido inteiro, que seja carne ou frango separado nas refeições do dia. No lanche da manhã dá para comer carne de frango tranquilo, com batata doce. É gostoso, é questão de você saber fazer. Eu tenho receita massa sobre isso, pode te passar depois. E proteína. Depois, vinagre de maçã. A gente viu. O que você vai fazer? Dica prática. 600 ml de água, 2 colheres de vinagre de maçã, e você vai tomar antes do horário que você tem mais fome no dia. Antes da principal refeição desse horário, que você tem mais fome no dia. Você tem muita fome de manhã? Toma antes do café da manhã. Você tem muita fome na hora do almoço? Toma antes do almoço. Você tem muita fome antes do jantar? É no jantar? Então toma o vinagre de maçã, 2 colheres de sopa, com 600 ml de água, antes da principal refeição, do principal horário que você tem mais fome, tá? E aguarda pelo menos 30 minutos para ele fazer efeito, passar do estômago para o intestino, do intestino para o sangue, do sangue para o cérebro. Beleza? Comprovado cientificamente. No vídeo de vinagre de maçã eu te mostro isso. E suplemento, para você usar também todo dia, junto com proteína todo dia, junto com vinagre de maçã todo dia, junto com glutamina todo dia. Como é que você vai fazer? Você pega, por exemplo, 50, 100 ml de água, coloca 5 gramas de glutamina e toma de preferência em jejum. E aguarda 30 minutos para poder comer ou tomar qualquer outra coisa, tá? Vale a pena tomar glutamina junto com vinagre de maçã? A gente não tem estudo científico mostrando que o ácido do vinagre de maçã não degrade, não destrua a glutamina. Então, se possível, toma separado, tá bom? Ficou com alguma dúvida? Se ficou, deixa aqui nos comentários. Deixa eu ver os comentários aqui rapidinho. Um salve para todo mundo que entrou. Para variar os compromissos da agenda, tudo muito cheio, mas deu certo da gente fazer a nossa live. Pessoal, então, nós batemos
O tempo mínimo é 1 hora de live para o conteúdo ser completo e poder te ajudar. Se você gostou desse conteúdo e está assistindo essa live aqui no Instagram, dê o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que estão precisando de uma ajuda para emagrecer. E se você está no nosso canal do YouTube, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal para receber a notificação de vídeos novos. Toda semana tem vídeo novo completo para ajudar você e sua família a emagrecer mais rápido. E também compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que estão precisando de uma ajuda para emagrecer. Eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima live semanal de emagrecimento funcional. E a gente nos vê nas redes sociais, nos nossos conteúdos curtos de dicas rápidas, que vão ajudar você e sua família a emagrecer mais rápido. Forte abraço para todo mundo, pessoal. Com Deus.